Olá, queridos irmãos e irmãs, saudações de paz a todos. Quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus e agradecer você, amigo internauta que nos assiste por meio da nossa Web TV. Dá-se início, nesse momento, ao nosso programa EBD em Foco do Campo das Assembleias de Deus em Arapongas. E eu quero também, desde já, a partir desse momento, apresentar os nossos pastores convidados. Está conosco o pastor Rones, é pastor cooperador ali na igreja central, da igreja sede. Também está conosco o nosso pastor Jonatas. Pastor Jonatas também é pastor auxiliar na igreja sede, juntamente com o pastor Rones. Eles estão aqui para juntos podermos tratar do assunto da nossa escola bíblica dominical, tendo em vista que as aulas anteriores foram mais aulas panorâmicas. Essa terceira lição também trará um pano de fundo panorâmico, uma visão geral das nossas lições da escola bíblica dominical. Está ao vivo aí, né? Tá. Então, que Deus ele possa abençoar. Eu queria deixar que o nosso pastor Rones se apresentasse, para nós depois darmos prosseguimento. Pastor Rones, por gentileza. Paz do Senhor, pastor Emerson, presbítero irmão Emerson, e parabéns por essa iniciativa, né? Trazendo aqui subsídios teológicos para a escola bíblica, para que possa auxiliar aí os professores, os ensinadores, que a gente possa aí contribuir de alguma forma para que tenha melhor proveito e a igreja possa ser edificada através do ensino. Com certeza, nós iremos aprender juntos, né, uns com os outros, algumas lições dessa lição, a terceira lição, que é muito importante, e com certeza será de grande edificação para a igreja do Senhor. Pastor Jonatas. Amém. Nós também agradecemos ao convite do presbítero Emerson Salim, nosso irmão, né? E também os parabenizo, né, por essa iniciativa de estar semanalmente tratando, né, dos assuntos das aulas da EBD, trazendo subsídios para os professores aí. Que Deus abençoe. Estamos aqui para sermos servos e transmitir a mensagem de Deus através deste programa. Meus irmãos, queremos informá-los que a todos os nossos professores de escola bíblica dominical, aos alunos da nossa EBD, para que eles se sintam-se incentivados a participarem dessa que é a maior escola de formação de obreiros do mundo, é a escola bíblica dominical. Nós iremos iniciar, vamos ler o nosso texto áureo e nós vamos dividir aqui as leituras entre os nossos amigos pastores convidados. E eu queria pedir que o nosso pastor Rones lesse o texto áureo. Eu queria que o nosso amado irmão projetasse na tela a lição da escola bíblica. E nós iremos ler, o Rones irá ler, juntamente com os irmãos, o texto áureo. A lição da escola bíblica. Pode começar, ele projeta ali. Nosso texto áureo diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dar-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. João, capítulo 4, versículo 10. Nosso pastor Jonatas, por gentileza, leia a verdade prática. A palavra de Deus revela raízes de um verdadeiro avivamento espiritual que perpassa a história. Meus irmãos, a nossa leitura bíblica em classe está no livro ou no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, capítulo 4, a partir do verso 7 até o 15. A nossa aula de hoje vai tratar acerca do avivamento no Antigo Testamento. Queria que o nosso irmão colocasse aquela foto, a imagem que a gente projetou. Antes da gente ler a nossa leitura bíblica em classe, a gente vai dar uma informação. Isso é só para título de informação, como iremos tratar do avivamento dentro do Novo Testamento. Há inúmeras pessoas que não conhecem ainda, pastores, como essa divisão se dá no Novo Testamento. Eu quero só dar uma outra informação antes,
que essa divisão aqui não está em ordem cronológica. Cronologicamente falando, não é Mateus o primeiro livro a ser escrito. Essa ordem está dentro da ordem da Vulgata Latina. A Bíblia em português, ela segue os padrões da Bíblia Vulgata Latina. Isso é mais para título de informação e organização bíblica, mas não tem nada a ver com a ordem cronológica. Nós temos ali os evangelhos, chamados os biográficos, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. Temos aí as cartas paulinas, que são 14. Eu quis pegar esse gráfico propositalmente, porque muitos estudiosos acrescentam e colocam Hebreus, tá, como uma das cartas de Paulo, embora há controvérsia, tá, mas a gente não vai entrar nesse assunto. Mas são 13 cartas paulinas. Eu coloquei essa, veja que ela tem tipo uma estrelinha ali, já para dar a entender que o autor, ele é autoria contestada, tá? E aí nós temos 13, com essa 14 de Hebreus. Romanos, 1º e 2º Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º e 2º Tessalonicenses, 1º e 2º Timóteo, Tito, Filemão e Hebreus. E aí depois a gente tem o livro histórico, que é composto pelo livro de Atos dos Apóstolos. Depois a gente tem as cartas universais, tá? Que é Tiago, 1º e 2º de Pedro, 1º e 2º e 3ª João e Judas. E depois temos o livro das Revelações, que é o livro do Apocalipse. Vamos seguir com a nossa leitura bíblica em classe. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus: dai-me de beber, porque os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com a que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Olha aí, esse é o nosso texto que traz a nossa base para esse estudo. E a lição ela vai trazer aí 3 objetivos principais. O primeiro
avivamento. E não somente de uma manifestação espiritual em si, que também faz parte. Nós vamos ver também nos evangelhos que Jesus curou enfermos, né? Que Jesus operou milagres e maravilhas. Então, assim, esse é o maior, né? Como diz aqui no finalzinho do nosso primeiro tópico, o maior de todos os avivamentos que uma pessoa pode experimentar. A salvação em Cristo Jesus. E João, ele apresentou Cristo como o verbo que se fez carne, a divindade de Jesus. A união, né, Deus 100% homem, 100% Deus, a união hipostática. Deus veio para cumprir aquilo que os profetas haviam anunciado dele, né? E ele diz para a mulher samaritana: mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então, nessa interação, nesse relacionamento, nós nos tornamos instrumentos de Deus para o avivamento. Essa é a perspectiva de João. A perspectiva de Marcos, não sei se eu posso dar continuidade aqui, você tem alguma abordagem aí? Em cada uma das falas, nós vamos dar fazer uma intercalação. É muito interessante o que o pastor Jonatas acaba de falar, o pastor Rones, porque então a gente entende que dentro da perspectiva do verdadeiro avivamento, se fosse para os dias atuais, João não seria convidado para os cultos de avivamento dos dias atuais. Eu digo isso com propriedade porque a mensagem de João foi uma mensagem extremamente rigorosa, dura, para trazer o povo a uma realidade que esse povo havia perdido. Logo, o pastor Jonatas foi muito feliz em dizer, em primeira instância, que o avivamento dentro do Evangelho de João é aquele avivamento que produz salvação. Não é um avivamento que produz pulos, tripulia, gritos e etc. Não estou dizendo aqui que não possa ser feito, mas na primícia principal, o avivamento no Evangelho de João é um avivamento que traz o ser humano para dentro daquilo que Jesus realmente quer ele, que é dentro do reino de Deus. Isso é muito importante. Essa primeira parte é muito interessante. Eu achei bem interessante porque a gente estava fazendo os estudos preliminares e a gente estava vendo justamente isso. O que João queria transmitir? Qual é a mensagem de João? Como João traz o avivamento para a sua época, para o seu tempo? Justamente mostrando que o avivamento deve proporcionar aos seus ouvintes salvação. E para chegar à salvação é preciso renúncia, abandono do pecado e é preciso arrependimento. E aí a gente vai ter um leque aberto muito extenso sobre o que João quis transmitir acerca do avivamento provocado por ele aqui no seu evangelho, fazendo com que arrependei-vos, chegado o reino de raça de víboras, até quando vocês... Veja que é uma mensagem duríssima, mas uma mensagem que veio para proporcionar salvação. O nosso pastor que vai falar alguma coisa? É bem interessante esse ponto de vista aí, e eu concordo também, até porque, já que a lição, o tema dela central é avivamento, o avivamento a gente sabe que até o professor que for aplicar amanhã na sua EBD, né, ele pode aplicar e explorar mais esse recurso, né, essa ideia, esse tema, em relação ao avivamento. Ele sempre é precedido pelo arrependimento, né? Então, nós já tivemos a lição do Antigo Testamento, o avivamento no Antigo Testamento, e é diferente do Novo Testamento, né? Tem uma diferença, mas o avivamento no Novo Testamento, ele também não deixa de ser precedido por esse arrependimento. Até porque o professor também tem que aproveitar para questionar a classe, né? E apresentar em forma de fazer essa separação, essa distinção de Pentecoste e avivamento, né? Fazer essa separação, porque nem toda manifestação, nem toda a manifestação espiritual que vai acontecer num culto, né, em qualquer um evento, ela é um avivamento, né?
ela pode ter várias fontes. E o verdadeiro avivamento, já que Jesus é o nosso modelo, Jesus a Bíblia não descreve ele falando em outra língua, ele tendo barulho, embora Jesus falava. Sim, porque ele é o nosso modelo. Mas, e nós como pentecostais acreditamos que a primeira evidência do derramamento do batismo do Espírito Santo é o falar em língua, porque a Bíblia nos dá a base para isso, né? Então, fazer essa distinção, que nem toda essa manifestação significa que ela é um avivamento, porque nós buscamos esse avivamento, buscamos essa experiência espiritual, mas não desconectada da realidade bíblica. Sim. Porque buscaríamos uma experiência no espírito que não está de acordo com a palavra. Sim. Então, ela tem que estar alinhada, e este avivamento, ele produzia, como já foi dito, ele produzia um resultado, ele produzia o fruto. Então, ele vai resultar neste afloramento que tem que ser percebível, né? Sim. Há uma mudança, este arrependimento, ou seja, mudança de mente. Se arrependeu, mas se converteu, mudou de posição, mudou de mente. O avivamento, ele traz essa mudança de posição, né? Essa mudança de mente, ou seja, essa mudança de posição. A pessoa pode se alegrar, pode ter ali uma manifestação, e não podemos medir a espiritualidade de alguém pelo fato da sua espontaneidade, ou seja, da sua expressão, a sua forma de expressar. Muitas vezes até se emocionou. Exatamente. Está num culto. É bem interessante. Às vezes tem a ver com a personalidade, né? Com a personalidade. Da pessoa. Já vamos voltar a palavra ao pastor Jonas, mas é interessante porque a palavra avivamento é uma palavra aportuguesada, essa expressão. Não é uma palavra que está lá no original. No original grego não há a palavra avivamento. Em nenhum texto grego há essa palavra. Avivar tem. A expressão avivar aparece no grego. E no grego a expressão avivar é restaurar, preservar vivo, reanimar, reavivar, encorajar, revigorar as forças. Então, quando a gente vai ver essas expressões, tem nada a ver com pulo. E são manifestações, como o pastor disse, dentro da característica de cada ser humano. Que tem uns que são mais duros para se emocionar, tem outros que se emocionam com mais força, e tem outros que não expressam nada e muitas vezes estão recebendo um grandíssimo avivamento pela palavra, um avivamento produzido por correção, mudança, voltado às origens, né? O que está lá em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, primeiro se humilhar, orar, buscar a minha face, converter-se dos seus maus caminhos. Aí ele diz, voltando atrás, dispensando as mulheres que eles haviam. Veja, é o arrependimento. É a volta às raízes. Se o Rones não tiver mais só complementando que esse verdadeiro avivamento, então, ele tem que produzir essa mudança, né? Sim. Ele tem que ser notório. Até porque, como voltando em Jesus, que ele é o modelo, Jesus ele trouxe esse modelo, depois os discípulos dão sequência, mas a Bíblia testemunha o modo de vida deles, né? Sim. Que foi mudado. O apóstolo Paulo vai escrever quanto ao trato passado, né? Despiste, então, sim, andais em novidade de vida. Então, ou seja, esse verdadeiro avivamento, ele pode trazer, sim, uma manifestação, pode trazer um movimento. Pode. Mas nem sempre esse movimento significa que houve um avivamento. Porque, de fato, que vai testemunhar depois, é, de fato, esse testemunho, né? Esse modo de vida. Vai ser esses frutos, ele tem que aparecer. Porque um verdadeiro avivamento, pastor Jonatas e presbítero irmão Salim, ele tem que gerar esta sede de Deus, esta sede de santidade. Sim. Tem que gerar. Se não gerar, não é um verdadeiro avivamento. Não é. Pastor Jonas. Ainda em João, só para terminar aqui sobre o evangelista João, no capítulo 3, na sequência que nós lemos aqui, de João 3,16, nós comumente só falamos sobre o versículo 16, né? Mas na sequência aí diz assim, no verso 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então aqui está implícito, né, no texto aqui, que a mensagem do Evangelho, das Boas Novas de salvação, ela contempla o anúncio da salvação, mas em a pessoa negando essa oferta da salvação, também está implícito que a condenação eterna.
Então, a mensagem do avivamento também, na perspectiva de João, é uma mensagem que fala sobre a ira de Deus. Sim. Que fala sobre a condenação eterna. Porque aqui na sequência ele diz aqui, ó, que a condenação é essa, tal, no versículo 19, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Ou seja, identifica, né, a natureza pecaminosa do ser humano. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. E no finalzinho do capítulo 3, ainda, no último versículo do capítulo 3, diz assim: aquele que crê no Filho de Deus tem a vida eterna, mas aquele que não crê não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Então, para finalizar sobre a perspectiva de João, né, sobre o avivamento, na perspectiva de João, é a mensagem de salvação. Mas na mensagem de salvação, nós não podemos também omitir que o ser humano, né, não aceitando a oferta de salvação, ele estará obrigatoriamente debaixo de condenação eterna, né? Não é uma mensagem triunfalista que você vem que vai dar tudo certo na sua vida, né? Até porque nos capítulos seguintes, a partir do capítulo 13, quando Jesus se reúne com os seus discípulos, ele mostra um cenário bem adverso, né? Onde ele mostra o mundo como o inimigo deles, né? Que eles iam passar por tribulações, por perseguições, mas eles deveriam ficar firmes, porque Jesus não os deixaria órfãos, né? Enviaria o Espírito Santo, Consolador, aquele mesmo Espírito que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, seria o Espírito Santo Paracletos, Consolador, que estaria com eles para todo sempre, para sustentá-los nos momentos de adversidade. Então, avivamento também na perspectiva de João não quer dizer que o cenário será um cenário sempre favorável. Um cenário tudo tranquilo, economicamente, politicamente, sem perseguição, sem retaliações. Não. Inclusive, né, na história, até nos relatos bíblicos, onde perfeitamente convive, né, uma igreja avivada com um cenário político e econômico caótico, né? E a igreja, ela subsiste porque as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e essa já é a leitura de Mateus. O próximo, aqui nós podemos falar sobre, né, já seguindo a ordem aqui da lição, né, Mateus, né? Sim. Posso dar a sequência aqui? Pode dar sequência. O evangelista Mateus, ele fala sobre o evangelho, sobre o reino de Deus, né? Ele escreveu para os judeus, né? Sim. Ele fala sobre o reino de Deus, e essa expressão, como diz a lição aqui, aparece mais de 30 vezes. E o mais interessante é que Mateus, ele escreve, né, fala sobre o rei dos judeus, Jesus cumprindo o papel como rei, né, e é uma leitura, até o pastor Rones havia falado um pouco ali, eu ia falar em off para ele, mas nós entramos ao vivo. Jesus, ele não veio para dizer algo além do que já havia sido dito sobre ele, né? Ele veio para cumprir o que os profetas já haviam falado sobre ele. A classe religiosa da época que não estava entendendo, que não fez a leitura certa dos profetas, né? Jesus veio para cumprir as profecias. Ele cumpriu todas elas 100%, né? Jesus veio para cumprir onde nasceu, como ele viveu, de onde ele viria, enfim, e sobre o seu ministério. E um dos cumprimentos do seu ministério é que ele seria rei, mas não um rei que agradaria as expectativas dos judeus para a época. Seria um rei que viria, que governaria o mundo, que os livraria do jugo, né, de Roma, não mais um rei que viria para restabelecer no plano espiritual o relacionamento do homem para com Deus. Então o evangelista Mateus fala, né, sobre o reino, né, sobre a figura do rei, o reino de Deus, o reino dos céus. E interessante também que ele fala, né, que esse reino também não era só para os judeus e para os gentios. Sim. Já quebrando um paradigma ali, né? Jesus veio para todos. Essa é uma das características do evangelho. Como nós estamos falando que o evangelho é o próprio avivamento em si, porque nós estamos falando sobre o personagem principal do avivamento, que é Cristo, né? Então não há separação, não há barreiras étnicas, né?
sociais, não há, é para todos. E na grande comissão isso fica bem claro lá no capítulo 28 de Mateus: ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda a criatura. Então, o evangelho, eu sempre digo que ele é inclusivo na sua abrangência, ele abrange todos, né? Tribos, povos, raças, né? Todas as nações, independentes de classe social e econômica. Porém, ele é exclusivo na sua mensagem. Ele tem uma mensagem de transformação do homem. E Jesus, no Evangelho de Mateus, ele é apresentado como o rei, né? Jesus como rei. Foi escrito para os judeus, mas demonstra também que o mundo, né? Que esse avivamento, que o real avivamento que o mundo poderia vivenciar, né? Então, essa é a perspectiva de Mateus, assim, trocando em miúdos, né? Bem rapidamente aí. Sim, sim. Na verdade, Mateus apresenta a maior revelação na questão de trazer salvação ao mundo. A maior revelação apresentada por Mateus é Jesus. E frisando o que o nosso pastor Jonatas acabou de nos falar, é interessante que, se nós formos analisar as Escrituras, todas as vezes que alguém foi chamado para trazer de fato um avivamento no meio de alguma nação, algum povo, foi em um período controverso. Nunca foi comendo uma picanhazinha, não, nunca. Não era tomando uma Coca-Colazinha, eu estou só parafraseando, lá não tem isso aí. Mas não era nesse cenário, era cenário escabroso. Era cenário complicado. A gente vai ter vários avivalistas lá no Antigo Testamento. Josué, depois da morte de Moisés, que pegou uma família sacerdotal arrebentada, a casa de Eli, né? Eli, um camarada já velho, e os filhos pintando e bordando, como diz um bom audage alagoano, o cara pintava e bordava, e eles estavam ali no sacerdócio tranquilo. Então ele foi levantado, salvo equívoco, foi ele mesmo, né? Foi levantado, lá, depois que morre Moisés, para trazer um grande avivamento. E detalhe, o avivamento trazido por ele foi justamente a volta à palavra. A palavra de Deus era muito rara, a expressão muito rara é uma expressão arcaica do português, salvo equívoco. É uma expressão arcaica do português que significa dizer que era mal usada, ninguém usava, porque não queria usar mais. Havia substituído, sabe lá Deus pelo quê? E ele vai trazer aquilo ali de volta, trazer um povo de volta. E Mateus, o evangelista São Mateus, ele vai trazer justamente essa perspectiva de que não adianta tentar substituir o Salvador. O Salvador é um só, e ele é Jesus de Nazaré, dentro dessa perspectiva, o rei dos judeus. E não só dos judeus, mas de todo mundo. Maravilha. Vai lá, pastor Rones. É isso aí. E até pelo fato de Mateus ter escrevido para os judeus, né? Em nenhum momento Mateus trata essa exclusividade, né? Ou seja, a gente já ouviu muitas vezes pessoas dizer que se os judeus não... Eu aprendi isso em cursos lá atrás, que se os judeus aceitam, recebem Jesus, nós estaríamos enrolados. E, na verdade, o gentio não foi um plano que deu errado com os judeus e nós entramos aí, né? Não. Desde lá, quando Deus chama Abraão, quando ele fala, em ti serão benditas todas as famílias da terra, o gentio estava ali, inserido. Quando Deus vai dizer, através do apóstolo João, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então, sempre esteve no plano de Deus. E no Antigo Testamento era interessante, como o presbítero irmão Salem citou, que havia uns avivamentos, uns focos, né, de avivamento ali, e a permanência deles não era da responsabilidade de Deus, dizer, é um determinismo, tinha que acontecer isso, não. Porque, e aí percebe-se que a diferença deste verdadeiro avivamento com esse ser cheio do Espírito Santo, que vamos tratar no próximo tópico, é que, pode ver, por exemplo, Sansão, né? Enquanto ele havia a manifestação do Espírito, ele era cheio, mas o Espírito manifestava nele. Ele era um guerreiro. Sem o Espírito, não era nada. Era igual a qualquer outro, né? E sempre aconteceu. Jesus, ele vem, e Mateus dá para deixar algumas pistas aí, João mais claro ainda, que Jesus vem para trazer um avivamento permanente, né?
quando ele falou, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, como Jesus estaria conosco, né? Através do Paracleto, qual o pastor Jonatas citou, que ele falou, não vos deixarei órfão, mas rogarei ao Pai, e ele mandará o outro Consolador para que fique convosco. E Jesus dá ele antevém para eles, quando ele fala assim, que o Espírito Santo, ele ia os auxiliar quando eles estivessem diante de dificuldade. Não ficasse preocupado, não, que ele ia estar ali, né? O que eles precisavam saber, tinha a capacidade de suportar, Jesus ensinou. O que eles precisassem lá na frente, se precisasse de algum auxílio, ele garantiu, o Espírito Santo vai estar ali para auxiliar vocês, então não se preocupe. É um avivamento permanente, que ele veio para ficar, né? E aí, com certeza, para ficar tem que ter essa transformação de vida, né? Permanente na perspectiva de que a única objeção que Jesus faz concernente à permanência desse avivamento é justamente manter-se numa vida de renúncia constantemente. Isso, perfeito. Renúncia de tudo. Então, Jesus não cobra mais nada de ninguém. Jesus só pede que você renuncie. Renuncie o erro. O preço foi pago. Renuncie o pecado, porque ele já pagou tudo, você não precisa pagar mais nada. Mas você precisa entender que você precisa manter uma vida de santidade, não ser um religioso. Estou falando aqui de religioso, né? Andar de terno e gravata o dia inteiro no sol quente de 30, 35 graus, não é isso que estou dizendo. Mas você tem que ser alguém que se mantém num padrão em que não só Deus, mas as pessoas vejam Cristo em você. E não veja por meio de roupa, por meio de adereço, a pretexto, sei lá o que for. Veja por meio da sua vivência. Vivência na sociedade onde você mora, vivência na rua que você mora, vivência dentro da sua casa com a sua esposa, filhos e etc. Uma vida de renúncia. Eu renuncio para me manter-me dentro de um padrão de avivamento genuíno, biblicamente falando. Nosso pastor pode. Amém, queridos. Tudo isso que foi falado, né? Eu gosto muito da abordagem de um escritor antigo da nossa CPAD, Eurico Bergstein, né? Ele faz essa separação, né? sobre a dispensação do Pai, a dispensação do Filho e a dispensação do Espírito Santo. E nas dispensações, né, do Pai, o Jeová no Antigo Testamento não impedia de que o Filho ou o próprio Espírito, né, agisse ali esporadicamente, mas majoritariamente quase todas as ações eram do Pai, o Jeová, né, do Antigo Testamento. Depois a dispensação do Filho em Cristo, nascimento, obra e redenção, e depois do Espírito Santo, que nós estamos nessa dispensação do Espírito. Avivamento, como disse o pastor Rones, né, veio para ficar, porque o Espírito Santo foi prometido para sempre. Estará convosco, não apenas por algumas horas ou por alguns dias, mas para sempre. Então, avivamento sem a ação do Espírito Santo é impossível. Sim. Né? Então, o Espírito Santo, depois na abordagem de Atos, aí o pastor Rones vai estar falando melhor sobre isso. E em Marcos, né? Vamos para Marcos. Marcos escreve para os romanos, já vou fazer rápido, Marcos e Lucas. Justamente eu só queria fazer justamente pedir que o senhor fizesse essa, né, para que o Rones entrasse em Atos modo oráculo. Então, Marcos, ele escreve, né, ali para os romanos, né, e ele traz Cristo como servo, né, o servo sofredor, né, o servo também que venceu, né, através dos milagres que ele operou Cristo, né, como servo, apresentando para os romanos que essa era uma visão mais aceitável, né, Cristo como servo, né, uma visão assim, de um soldado, né, que presta um serviço. Servo que venceu, né, através das operações de milagres, venceu as doenças, as moléstias, né, está lá no capítulo 16 de Marcos, e essa mesma incumbência, né, ficou para os seus discípulos. E também sobre o servo triunfante, né, que foi aquele que venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia. E o apóstolo, e o escritor Lucas, né, não o apóstolo, o escritor Lucas, ele fala sobre Jesus homem, né, e ele escreve brilhantemente, né, de maneira maravilhosa. Lucas escreve sobre a infância de Jesus, o nascimento, é o que traz mais detalhes, né, sobre a vida humana de Jesus, a vida terrena de Jesus, mas também mostra Jesus como o grande Salvador, né? O grande Salvador. Todos eles, né, de certa forma,
né? Traz a mesma mensagem, Cristo como Salvador do homem, Cristo como Salvador da humanidade. Lucas fala sobre um novo tempo que chegaria para Israel e o mundo. Era o avivamento enviado dos céus. Jesus disse certa feita para os discípulos, né? Que vós não conheceis o tempo. Se vocês conhecessem o tempo, vocês sabem dizer quando está para chover, quando... Só que vocês não estão reconhecendo que eu, Jesus falando, sou o cumprimento da profecia, né? Se vocês soubessem que eu sou aquele, né, de quem os profetas falaram, então Lucas faz essa abordagem sobre o Jesus, homem, Jesus fala sobre, né? Então o avivamento está no sentido do cumprimento do mistério de Cristo aí. É isso aí, é a chegada de um novo tempo, tanto para Israel como para o mundo, como diz aí o nosso último parágrafozinho aí embaixo, vai falar que é a chegada de um novo tempo para Israel e o mundo. A era do avivamento enviado dos céus. Jesus é o avivamento enviado dos céus. Já vamos partir, meus irmãos, para o nosso tópico 2, e a gente vai fazer um apanhado junto com o pastor Rones do tópico 2 e do tópico 3º, né? Que aí ele vai tratar sobre o avivamento em Atos dos Apóstolos e depois vai já também fazer algumas interpelações no avivamento, nas epístolas e no livro do Apocalipse. Lembrando que dentro desse tópico de número 2, a gente gostaria que o pastor Rones transmitisse aqui aos nossos irmãos internautas como pode ser feito o melhor uso, né, do dom de falar em línguas dentro da perspectiva do avivamento, sendo que hoje, infelizmente, eu vou usar esse termo aqui, que Deus me perdoe se eu errar por esse termo, mas é uma bagunça. É uma bagunça, a gente vê que é uma bagunça, não se tem um equilíbrio, e o cara, para dizer que é avivado, ele fala mais em língua do que prega, ele fala em língua 40 minutos, prega 10, então há um mau uso desse dom. Tá? Então isso tudo fica englobado dentro do avivamento na perspectiva de Atos dos Apóstolos que o nosso pastor Rones vai transmitir agora. Verdade. É preciso ter um equilíbrio, né? Tudo tem que ter este equilíbrio. Inclusive quando o apóstolo Paulo ele vai escrever aos Coríntios, ele dá ali a lista de todos os dons e ele dá um, que é o dom do discernimento de espírito, que era para avaliar todos os outros dons, né? Era para fazer ali a supervisão. Então, Deus ele é ordeiro. Paulo vai dizer, faça tudo com ordem e decência, né? Então, os professores que estão nos assistindo, né? Amanhã pode aplicar e na sua conhecimento não é nosso, né? Estamos aqui para aprender uns com os outros, cooperar. Sim. Mas é interessante aplicar e mostrar essa diferenciação, né? E até, falando do avivamento em Atos, no capítulo 1, verso 5, o escritor vai escrever, vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então, Jesus, ele é o modelo, né? Ele é o exemplo, o modelo ali deste avivamento, deste derramamento do Espírito, desse movimento espiritual. E depois desses dias, então ele espera exatamente, os discípulos ficam ali uns 10 dias, então ele espera exatamente cumprir, até que o capítulo 2 vai dizer, cumprindo-se o dia de Pentecostes. Então ele espera cumprir. E interessante que todos eles estavam ali. Então é preciso, como o presbítero Salim colocou, então é preciso ter esse cuidado, né? Esse cuidado, porque Atos 5:32, nas palavras do apóstolo Paulo, escrito por Lucas, ele vai dizer assim, que nós somos testemunha acerca dessas coisas, não só nós, mas o Espírito Santo, aos quais Deus dá aos que lhe obedecem. Então, é um testemunho interno ali do Espírito Santo a respeito da inspiração das Escrituras, embora ele não acrescenta conteúdo nas Escrituras, mas é um testemunho interno. Então, ele vai dizer que Deus dá aos que lhe obedecem. E os discípulos, o que Jesus tinha falado para eles? Ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido. E eles permaneceram. Eles ficaram. E todos que ficaram foram cheios. Então, muito bem. Jesus, ele é esse modelo.
Aí é preciso não ir para o lado dos exageros, né? Das interpretações erradas, e também não podemos cair no esquecimento, no esfriamento e se limitar, dizer que o Espírito Santo ele foi limitado, foi algo específico, só aconteceu ali no Pentecostes e não mais se repete. E quem se utiliza desse argumento vai dizer que as experiências que temos hoje como Espírito Santo não tem língua de fogo, né? Não tem a interpretação, então... Mas, de fato, capítulo 8 de Atos vai se repetir o mesmo acontecimento, que é nos samaritanos, e o texto lá vai dizer que eles foram cheios do Espírito Santo. Mas, há duas coisas interessantes. Primeiro, eles já eram pessoas salvas, que tinham se batizado em nome de Jesus, só que ainda não tinham ouvido falar sobre o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é para quem é salvo. O Espírito Santo é para quem se converteu. E segundo ponto interessante é que neste segundo acontecimento, segundo episódio, não há língua de fogo, não há interpretação. Então, não necessariamente, não só porque, assim como no Pentecostes aconteceu daquela forma, todas as vezes tem que acontecer do mesmo jeito. Não é uma regra. Sim. Mas este avivamento que aconteceu lá, o de Cristo, o batismo no Jordão, serve de modelo para os discípulos. O dos discípulos, no dia de Pentecostes, serve de modelo para nós. Não podemos cair em dois extremos. Primeiro, ir pela linha sensacionista, dizer que os dons cessaram, que ficaram lá, naquela época, até porque Efésios capítulo 4, verso 11, quando o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, vai dizer que Deus mesmo, Ele mesmo foi quem deu. Uns para pastor, uns para doutor, uns para evangelista, né? Para mestre, querendo o aperfeiçoamento do santo. Querendo o aperfeiçoamento do santo. E, presbítero Gonçalves, se você me permite, Sim. eu quero ler, encerrando o texto, ali, só o versículo 16, Efésios capítulo 4, o verso 16, ele vai dizer assim, ó: do qual todo o corpo bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então, se eles tivessem cessado, não acontecesse mais, não fosse mais possível essa manifestação, a igreja teria que estar tudo pronta já e ter subido. Sim. A igreja está em construção. E se Deus deu com uma finalidade para a edificação da igreja, e a cada dia fala que esse corpo bem ajustado, a operação em cada parte vai produzir o crescimento para a edificação, então está à disposição. Nesse mesmo discurso do capítulo 2, o apóstolo Pedro, no verso 39, ele vai dizer que esta promessa diz respeito a vós, vossos filhos, os que estão de longe, que seriam os filhos dos judeus que estavam na diáspora, né, esparramado, e todos quanto Deus nosso Senhor chamar. Então é para todos quanto Deus chamar. Agora é preciso, como ele colocou, ter este equilíbrio. Porque o dom de falar em língua, ele é concedido pelo Espírito Santo. Então não posso aqui inventar, não posso falar a qualquer momento, de qualquer jeito. Não. Ele é concedido pelo Espírito Santo. Então é preciso ter esse cuidado. E também o dom de língua ou de operação de algum milagre, ele não é um atestado de santidade para dizer quem é mais crente do que quem. Não, né, pastor Jonatas? Sim. Então, não significa... A gente acredita na profecia, no dom de língua, na revelação, acreditamos e enfatizamos. Devemos buscar, e como Paulo diz, buscar com zelo. Mas não podemos aspirar por revelações, calafrios na espinha, arrepios, Pior. e que não produz nenhuma mudança de vida. Sim. Isso não é uma manifestação do Espírito Santo. Pastor João, pode completar aí? Amém, até porque você ter um dom espiritual, né, ter um dom não significa que você é cheio do Espírito. Sim. Ser cheio do Espírito é bem mais amplo, né? Você tem que ter uma vida de santificação, né? Ter uma vivência no Espírito, sim, né? Então, só o fato de alguém ter um dom sobrenatural não significa que ele é cheio do Espírito Santo. Ele apenas tem um dom. Para ele ser cheio, ele precisa de
estar inteiramente ali, ser pleno, né? Não é Sim. ser perfeito, porque nós não seremos aqui, né? Mas ser pleno no sentido de estar alinhado com a vontade de Deus, né? Fruto do Espírito, né? Aí entra o fruto do Espírito. Dons espirituais não salvam. A prova disso, para a gente fazer as considerações finais, a prova disso está a igreja de Corinto, ou a igreja que estava em Corinto. Essa era a igreja, salvo equívoco, que tinha os 9 dons. Todavia, a gente vai ver que era uma igreja extremamente problemática, cheia de mazelas, em que Paulo teve sérios problemas para contornar as questões daquela igreja. Tá? Como o pastor Rones falou, não é sinônimo de santidade. Pregar bem não é sinônimo de santidade. Cantar bonito não é sinônimo de santidade. Tá? O sinônimo da santidade é mais uma vida, por incrível que pareça, reclusa, sem muita pompas e pompas, sem muito aparecimento. Uma vida, né? De piedade. Né? Uma vida de piedade. Uma vida que demanda justamente o que Jesus quis transmitir. Uma vida cheia de Deus, mas de temor. Eu me lembro, isso está na minha cabeça desde o ano em que o pastor, vou citar o nome dele aqui, mas Gilmar Santos esteve aqui na sede, teve com a gente na explosão de milagres, né? Teve aqui, ele ia passando no corredor, eu não me esqueço nunca mais, em que a mulher parou e o interpelou no corredor, pedindo a ele uma oração. Aí ele virou para a mulher e disse: tudo que eu tinha para fazer, eu já fiz lá no púlpito. Aquilo ele quis dizer que ele não era uma estrela, não era um popstar em que você vai procurar e ele vai fazer em você um milagre instantâneo porque ele é um popstar, é uma estrela tal e ele é usado, é cheio de Deus. Não, então cheio de Deus é justamente esse, que reconhece suas limitações, reconhece que é falho. Tá? Então, vamos concluir, o nosso tempo já esgotou, mas para a gente concluir, no geral, o Novo Testamento revela o plano de Deus para o mundo, bem como suas diretrizes para que a igreja exerça de forma avivada a sua missão na terra, que é justamente o que o pastor Jonatas disse no início: ganhar almas para o reino de Deus. O avivado de verdade é aquele que tem amor por almas e amor pelo reino de Deus. Então, que Deus abençoe. Quero dar as considerações finais do nosso pastor Rones, depois pastor Jonatas. Só isso, mas 30 segundos. O comentarista aqui, o Nado Renovato, ele vai finalizar falando desse último e grande avivamento que será no milênio, né? E exatamente por quê? Porque Cristo é quem vai estar reinando, né? Então, nós vivemos o reino de Deus já aqui na Terra. Sim. Então, não dá para desassociar esse avivamento, né, ser cheio do Espírito, não dá para desassociar da presença de Jesus, como o pastor João falou, de uma vida piedosa, de uma vida de testemunho. Não dá para dizer que é cheio, que é avivado, mas viver uma vida oposta à conduta que a Bíblia determina ou sugere para que a gente viva de acordo. Então, se cremos em Cristo, temos que andar como Ele andou. Amém. Amém. Eu também faço das palavras do Rones a minha, do presbítero Salim. Foi um momento aqui de aprendizado, né? Que Deus possa abençoar este programa. E a mensagem principal, pelo menos para mim, ficou que o avivamento ele não pode ser programado com... Sim. Você não pode criar uma estrutura humana para acolher um resultado espiritual, né? O avivamento tem um personagem. Jesus deve ser o centro da mensagem avivada, né? E o Espírito Santo é essa força motriz que rege, né? Que gera e que sustenta tudo. Ele não é só uma força, ele é uma pessoa. Ele é Deus, o Deus Espírito Santo. Então, o avivamento acontece na estrutura orgânica da igreja, né? E também na estrutura organizacional, também, né? Na estrutura física. Então, não existe avivamento sem salvação de almas, sem amor pelas almas, pelos perdidos, e sem paixão pela presença, pelo relacionamento com o Espírito Santo. Nas histórias de avivamento que nós temos recente, né? Aí nas décadas passadas aí, foram
iniciaram onde tiveram pessoas apaixonadas pela oração, pela leitura da palavra, e moveram grandes massas aí no sentido coletivo e geraram grandes transformações, inclusive sociais, né, para cidades, ali para as vizinhanças e até para países inteiros. Deus abençoe. É isso aí, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe a todos os nossos irmãos e irmãs, internautas, que nos assistem por meio da nossa Web TV. Quero agradecer agora de público aos nossos pastores, pastor Rones, agradecer o pastor Jonatas, que estarão conosco em outras lições, tá? Nós entraremos em contato com alguns outros pastores da nossa sede, mas nossos pastores Rones e pastor Jonatas, eles estarão sempre com a gente aqui nas nossas lições de Escola Bíblica Dominical, EBD em Foco das Assembleias de Deus do Campo de Arapongas. Você é nosso convidado, divulgue esse trabalho, compartilhe, siga a página da nossa Web TV e o nome do Senhor continuará sendo glorificado. Que nós possamos ser homens e mulheres avivados na obra de Deus e possamos ganhar almas para o reino do Senhor. Deus abençoe. Oi? Sim, nós iremos dar uma rápida palavra sobre os nossos patrocinadores e nós queremos agradecer a todos eles. Queremos agradecer aqui a livraria Palavra Antiga, né? Palavra Antiga. Queremos também agradecer os nossos irmãos que também nos patrocinam, da MMS Decor, que são amigos nossos, família da nossa irmã Valmira Damasceno e Leandro Damasceno. Agradecer também o JGA Lavacar, tá? E que Deus aí continue abençoando a todos os nossos patrocinadores. Nespolo Moveleira, deve ser esse o nome, né? Nespolo Moveleira, tá? Pastora Dilce, né? Que Deus abençoe aí, em nome de Jesus. Produzimos sua camiseta personalizada, PDT Confecções, PDD Confecções. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.